Jesus, amém, glória a Deus, domingo maravilhoso, tivemos hoje logo pela manhã, e que a paz esteja com todos nesta noite, uma noite maravilhosa, um pouco chuvosa, um pouco fria, mas aqui o Espírito Santo nos aquece, a presença do Deus nos aquece o nosso coração. E como foi falado aqui, estamos no terceiro domingo, domingo de missões. A pastora Onofra falou aqui sobre missões internacionais, missões em áreas remotas, mas tem uma missão maravilhosa, que é o quê? Eu e você, fazendo missão na nossa casa, fazendo missão no nosso trabalho, fazendo missão aonde quer que nós estejamos, estamos ali fazendo missões. E algo que gostaria de compartilhar com vocês, a missão, ela é de Deus, ela não é nossa. Ela é de Deus. Fazer missões é cumprir aquilo que Deus entrega em nossas mãos. O que Deus tem entregado nas suas mãos? Deus tem entregado saúde? Fala de saúde. Deus tem entregado prosperidade? Fala de prosperidade. Deus tem entregado para você oportunidades de abrir a porta do emprego para alguém? Faça. Fale de Jesus. E é isso que nós vamos falar hoje aqui nessa mensagem. Amém? Graças a Deus, glória a Deus por esta igreja, glória a Deus pelos nossos vocais, pelos músicos, glória a Deus pelos diáconos, glória a Deus pelo pastor Edivaldo, que está se recuperando da cirurgia, que está se recuperando, glória a Deus pela pastora Angelina e a sua família, e estamos aqui conduzindo o povo de Deus, ministrando através dos louvores, da palavra, e que Deus seja honrado em todo o trabalho que nós exercemos, amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês ficassem de pé e abrissem a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Glória a Deus. E você tem liberdade de glorificar a Deus. Aqui é a casa do Pai, e você pode glorificar Ele, exaltar Ele, a todo momento e a todo instante, amém? Glória a Deus. Deixa eu guardar esse celular aí. Todos acharam? Diga glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, vai estar sendo reproduzido aqui no nosso telão. E lemos Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegrem-se muito, ó filha de Sião, exultem, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Agora você vai abrir em João, capítulo 12, versículo 12, vamos lá, Zacarias, agora você vai abrir em João, capítulo 12. Ali nós vemos o profeta Zacarias, e agora nós vamos ver o cumprimento da palavra de Zacarias, em João capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus, todos acharam? No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, chamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é o que o rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-se, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o rei está vindo montado num filho de jumenta. Você que pode colocar a sua Bíblia aberta aí no seu assento e vamos orar. Glória a Deus. Pai querido e amado Deus, aqui estamos na Tua presença, Pai, para ouvir, Senhor, um pouco do ensinamento da Tua palavra para os nossos corações, Senhor. Aqui estamos, Senhor, unidos. Aqui estou, Senhor, como um servo, como um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que diminua eu e que o Senhor cresça em mim. Que a Tua palavra alcance os corações, que a Tua palavra esteja, Senhor, ministrando no coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Você que pode, se assente. Glória a Deus.
E quando falamos de missões, falamos de divulgar, falamos de anunciar. Pode sentar, irmão. Falamos de anunciar, falamos de divulgar. E eu gostaria de convidar você que está em sua residência, em sua casa, nessa transmissão, porque eu e você somos missionários. Cada um de nós temos uma missão, como foi falado aqui inicialmente. E eu gostaria de que você que está na sua casa, que não pôde vir devido à chuva, devido à locomoção, por algum motivo de enfermidade, você é um missionário. Compartilhe os cultos que acontecem aqui na igreja. Todas as sextas-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite. Eu queria convidar você a fazer missão, porque nós somos semeadores. Quando compartilhamos as nossas transmissões, os nossos cultos, temos também as quartas-feiras, a tarde da bênção, nós estamos semeando. Não importa, você compartilha tantas coisas nas redes sociais, no grupo da família, no grupo dos amigos, e você como um servo, você com a missão que Deus colocou em nossos corações e no seu coração, compartilhe e deixe o Espírito Santo trabalhar, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Glória a Deus. Voltando para o texto, vimos que Jesus entra em Jerusalém. Ali já estava ocorrendo a festa da Páscoa, Jerusalém lotada, Jerusalém cheia. E ali Jesus entra naquela cidade e ele é ovacionado, ele é recebido, recebe ali uma festa. Por quê? Porque o povo que ali estava ouviu falar das coisas que Jesus fez. Ouviu falar que havia ressuscitado Lázaro. Ouviu falar das maravilhas que Jesus tinha feito. E como vimos aqui no versículo 12 de João, no capítulo 12, no dia seguinte, numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, chamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. Então que vimos ali o povo celebrando, alegre, contente. Vimos uma multidão que exaltou a Jesus. Exaltou com gritos, provavelmente com louvores. Jerusalém estava cheia. E aí o que eu quero trazer para vocês, que diante daquela situação, passado aquele momento, Jesus sai daquela cidade e vai pousar em uma outra cidade. Tantas pessoas ali, tantas multidões, tantas pessoas exaltando, e nenhuma ali falou assim: mestre, pousa na minha casa. Senhor, vem na minha casa. Senhor, vem, fica comigo. Numa festa que estava acontecendo em Jerusalém, não havia hospedagem necessária para todo mundo, mas nenhum desses que estavam ali na multidão, exaltando, balançando os ramos, dando glória, gritando, nenhum convidou o próprio Jesus para entrar na casa dele. E eu trago a reflexão para vocês nesta noite. Você tem convidado Jesus para estar com você na sua casa? Ou os louvores, erguer as mãos, adorar ao Senhor tem sido somente algo externo? Tem sido algo somente externo? Vim aos domingos, vim às sextas-feiras, tem sido algo externo. Vimos aqui nesse texto que diante da multidão, ninguém ofereceu um abrigo, ninguém ofereceu uma pousada, ninguém ofereceu. O que nos traz a entender que foi algo somente externo. Porque ouviu falar que Jesus era, ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, ouviu falar que Jesus estava vindo a Jerusalém, e naquele momento de euforia, todo mundo ali exaltou. Mas não havia a verdadeira conversão, a verdadeira
conversão, de aceitar Jesus, de convidar Jesus para fazer parte. E nós vimos esses textos também em Mateus 21, nós vemos em Marcos 11, vemos em Lucas. Os 4 evangelhos relatam a mesma situação, aonde Jesus não foi convidado. Ele foi dormir em outra cidade. Ele foi dormir na casa de amigos, porque quando temos um relacionamento, nós temos liberdade. E Jesus tinha um relacionamento com Lázaro, com Maria, com Marta, e lá ele foi pousar. É lá que ele retornava todos os dias. É ali. Você tem buscado ter um relacionamento com o nosso Jesus? Você tem levado esse relacionamento para dentro da sua casa? Você tem levado esse relacionamento para onde você tem estado, para onde você tem colocado a planta dos seus pés? Porque a palavra de Deus diz que aonde colocar as plantas dos nossos pés, aquele lugar será abençoado. E você tem feito isso? Você tem feito a diferença? Que essa passagem possa trazer uma reflexão da nossa vida, do nosso dia a dia. E temos também situações diferentes. Temos situações diferentes. Em Lucas capítulo 19, se puder reproduzir aqui, você que puder abrir na sua Bíblia, vamos trazer uma situação diferente. Um pouquinho antes de Jesus entrar, ele caminhando para caminho de Jerusalém. Lucas capítulo 19 diz que é o caminho, glória a Deus, aleluia Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse: vou parar por aqui nesse primeiro momento. Veja a atitude de Zaqueu. Como diz a palavra de Deus aqui, um publicano, não era bem visto, não era bem querido, cobrador de impostos. Veja bem, Zaqueu saiu correndo à frente para receber a Jesus, para ver Jesus. Podemos ter a mesma situação da multidão vendo Jesus entrar em Jerusalém, mas veja as atitudes diferentes. Ele correu, ele teve ansiedade, ele subiu numa árvore, porque devido à sua estatura, para ver Jesus. E entenda, o que Jesus disse? No versículo 4, continuando aqui. Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Hoje Jesus precisa estar na sua casa. Jesus quer estar na sua casa. Jesus quer entrar na sua casa. Ele conheceu o coração de Zaqueu e falou: olha, hoje estarei na sua casa. E o Senhor está sondando cada coração aqui nesta noite. O Senhor está sondando cada coração aqui nessa transmissão, vendo a sua necessidade, vendo o que você precisa, ouvindo a sua oração. E Ele fala, assim como está falando aqui, Zaqueu, igreja do Dixens, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Glória a Jesus. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha que se hospedado na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Mesmo ele com seus pecados, mesmo ele com seus erros, mesmo ele com as suas falhas, mesmo ele sendo desonesto, houve salvação naquela casa.
E assim vai acontecer na vida de cada um aqui que busca a salvação da sua casa, que busca a salvação do seu filho, do seu esposo, de algum ente querido que você busca, que você ora, que você intercede, porque se você hoje abrir a sua casa, o Senhor tem liberdade para fazer. O Senhor tem liberdade para agir. O Senhor tem liberdade para operar. O Senhor tem liberdade de curar, de libertar, de salvar. E que vai voltar para buscar a tua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vendo Zaqueu na árvore, conhecendo o coração de... Jesus vendo Zaqueu na árvore, conhecendo o coração e a ansiedade, Jesus tomou a iniciativa. Hoje me convém pousar em sua casa. Veja, se a gente for agora lá em Apocalipse 3:20, não precisa abrir, vamos só ler aqui no painel. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E assim foi que Jesus fez com Zaqueu. É assim que Jesus quer fazer com você nesta noite, nessa semana, neste mês, neste ano, o ano que vem. Tudo que você colocar na presença de Deus é isso que Ele quer. Estar com você, ceiar com você, estar presente com você. E só depende de você. Aleluia, glória a Deus. Glorifica a Ele que Ele é digno. Aleluia, Jesus. Assim que Zaqueu aceitou, se converteu, mudou sua conduta financeira e moral. E Jesus declarou: hoje veio salvação a esta casa. Continua na leitura. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, igreja, você que está em sua casa, é culto de missões. Nós somos os missionários dessa geração. Nós somos os semeadores dessa geração. E Deus quer usar cada um de nós para alcançar vidas. E a principal vida está dentro da sua casa. Se você ainda não tem sua família aqui, continue, persevere, que o Senhor está no controle de tudo e todas as coisas. Adorar em público, aplaudir, só por ouvir falar. Mas em nosso privado, em nossa casa, em nossos corações, a vida íntima, temos Jesus conosco? Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Você já aceitou Ele para fazer parte da sua vida? Como eu relatei aqui, adorar ao Senhor na multidão, na igreja, num evento, é bom, é maravilhoso, é satisfatório, nós nos alegramos. Mas e dentro da nossa casa, temos levado Jesus para fazer parte dela? Temos levado Jesus para ser a imagem e semelhança e ser o sal da terra para gerar algo dentro da nossa casa, aonde quer que nós estejamos? O pessoal fala que nós somos o sal da terra que veio para preservar, mas eu costumo dizer que somos o sal. O sal, quando você come alguma comida, algum alimento salgado, o que gera em nós? Gera sede. Sede do quê? De água. Então nós temos que gerar sede nas pessoas, para que eles buscam a água. E quem é a água viva? A água viva é Jesus. É isso que nós temos que ser, o sal da terra que gera sede nas pessoas, que gera vontade. Não, eu preciso ir lá nessa igreja, eu preciso conhecer, que irmã diferente, que irmão diferente. Meu pai, que diferença que faz esse irmão? Todo domingo está lá, todo domingo sai da casa dele, sai da casa dela e vai lá, deixa eu ver o que está acontecendo. Gerar sede,
vontade das pessoas virem até você e através de você conhecer a Jesus, através de você ouvir uma palavra, através de você fazer a diferença na vida dela. Que nós possamos ser o sal, que nós possamos gerar sede e que eles buscam a fonte de água viva que é Jesus. Glória a Deus. Gostaria que abrisse também aqui para a gente testificar no Antigo Testamento, Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 24, versículo 7. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. 24:7 diz: levantem as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Vou ler de novo. Levante as suas cabeças, ó portas. Levante-se, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. O Senhor que vai curar, o Senhor que vai libertar, o Senhor que vai fazer, o Senhor que vai estar agindo e operando na sua vida. Aleluia! É o Senhor Jesus. Aqui o salmista está falando do Senhor Jesus. Zacarias está falando do Senhor Jesus. E quando nós vimos aqui em João, em Mateus, em Lucas, nós vimos o cumprimento dessa palavra, que o Senhor está entrando em Jerusalém, levando salvação, levando vida, levando restauração. Só que muitos não viram isso. Muitos não entenderam naquele primeiro momento. Mas que nós possamos entender que quando abrimos o nosso coração verdadeiramente, o Senhor tem liberdade de operar. O Senhor tem liberdade para fazer. Jesus respeita o seu livre-arbítrio. Jesus não vai agir contra a sua vontade. Assim como ele se autoconvidou para estar na casa de Zaqueu. Assim como ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Vinde a mim todos vós que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É vinde a mim, é um convite. Em momento algum ele está invadindo ou está agindo contra a sua vontade. E é isso que Deus tem trazido nesses últimos dias, que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, para que Ele tenha liberdade. Para que Ele tenha liberdade. E quando Ele tem liberdade, Ele vai fazer. Ele pode fazer. Temos aqui também como exemplo, como palavra que está aqui na nossa Bíblia, quando Jesus é convidado para estar num casamento. Jesus foi convidado para estar no casamento. Até então, um casamento, tudo normal. Um casamento que estava decorrendo completamente dentro da normalidade. Só que Jesus andava com 12, com mais algumas pessoas. Aquele número talvez aumentou o número de convidados daquele casamento. Nós não sabemos exatamente o contexto. Mas que naquele momento acaba o vinho. E houve ali por parte dos anfitriões, por parte do noivo, por parte do pessoal, uma preocupação. Acabou. Acabou. Mas veja bem, para você talvez tenha acabado algo. Mas quando você convida Jesus para fazer parte, Jesus fala assim, acalma-te. Foi o que ele falou para Maria. Maria foi lá, eu acredito, toda, ai meu Deus, esbaforada, tudo ansiosa. Senhor, acabou. Calma-te, não é chegada a minha hora. Calma, calma. Aqueitai-vos vosso coração. Aqueitai-vos, calma.
é o seguinte: pega as talhas, enche elas de água, enche aí, se enche da água do Senhor, a água da fonte, a água da vida. Se enche, vai se enchendo, vai glorificando, vai exaltando, vai adorando, vai glorificando, vai se enchendo. É isso que o Senhor quer que você faça nessa hora, no momento de acabar alguma coisa. Se encha da presença dEle, vai louvando, vai glorificando, vai chorando, mas vai se glorificando, dando glória a Deus. Enche as talhas de água, enche. Pega essa água e sirva ao anfitrião. E eis que o milagre o Senhor fez. A hora que o anfitrião prova daquela água, já não era mais água, era o vinho. E ele ainda fala assim: nossa, mas você deixou para servir o melhor vinho depois? Porque quando o Senhor faz o milagre, Ele faz por completo. Quando o Senhor faz o milagre, Ele faz maravilhosamente, perfeito, que as pessoas vão ver: meu Deus, o que aconteceu com ele, ou com ela, ou com aquela família? O milagre do Senhor chegou naquela casa, porque você deu liberdade para o Senhor Jesus estar na sua casa. Você deu liberdade para Jesus participar da sua casa. Quando não você está ouvindo louvor, você está dando liberdade para o Espírito Santo e Jesus trabalhar na sua casa. Eu estava hoje comentando com a nossa irmã Rosília, nossa diaconisa, um pouco do milagre que aconteceu na casa dela. Está acontecendo, estamos sempre orando, mas eu me recordo do testemunho dela, que durante a pandemia ela colocava o culto online, sempre ali, quietinha. Para quem conhece a irmã Rosília sabe que ela é calminha, quietinha, e assim ela colocava lá na casa dela o culto. Colocava lá no celular, fazendo janta, fazendo lá os afazeres dela. Aí um certo dia ela pegou, depois de algum tempo, ela pegou o celularzinho dela e foi para o quarto, foi para a sala, porque não queria atrapalhar o esposo, que ainda não era convertido. Aí o esposo dela de repente falou assim: não, fica aqui, quero assistir com você. Olha isso. Passado ali aqueles momentos, o esposo dela, o João, pega e fala: não, fica aqui, eu quero assistir com você. E começou a assistir as transmissões, os cultos. Veja a importância de nós transmitirmos, compartilharmos as nossas reuniões. Alguém vai estar ouvindo, alguém vai estar assistindo. Então não se limite: ninguém vai assistir. Deixa o Espírito Santo atuar, deixa o Espírito Santo falar, através dos louvores, através dos pastores, através da transmissão. E ali o João, o esposo, começou a ouvir as transmissões, as ministrações dos pastores, do pastor Divaldo, juntamente com outros, e foi passando, e ele foi sendo tratado, foi sendo trabalhado. E assim que começou os cultos presenciais, eis que o João entra aqui no nosso culto. Passado algum tempo, o nosso irmão João vem a batizar. E a salvação estava chegando na casa da irmã Rosíris, porque ela perseverou, ela continuou firme ali, intercedendo, orando, colocando louvor, colocando a transmissão. Sabemos que nós temos as nossas lutas dentro da nossa casa, da nossa família, mas o Senhor Jesus trabalha. Apenas creia, apenas acredite que o Senhor pode fazer, que o Senhor está no controle. Então dê liberdade a Ele, dê liberdade para o Espírito Santo falar com você na sua casa, dê liberdade para que você coloque um louvor e deixa o Espírito Santo trabalhar. Não seja como essa multidão aplaudindo apenas de forma externa. O que o Senhor quer realmente é o nosso coração. Um coração puro e reto na presença dEle. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A multidão
abriu o caminho. Abriu o caminho para Jesus passar. Jesus passou ali. Ramos, hosana, bendito seja. Bendito é o Senhor. Ó, o Rei da Glória, o Rei de Israel. Só que não abriram a porta do coração. Não abriram as portas do seu coração. Então que nessa noite, se você ainda não abriu a porta do seu coração, receba essa mensagem, que você possa abrir a porta do seu coração. Você que está nessa transmissão, ou essa transmissão que vai chegar para alguém, abra a porta do seu coração, para que o Jesus entre, e Ele continue, e que Ele possa fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, tudo aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você quiser anotar, está em Efésios 3:20. Anote, guarde. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pensamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele pode, a partir do momento que você dê liberdade a Ele. Ele pode, a partir do momento que você deixa Ele entrar, deixa Ele fazer a diferença. Ele pode tudo e todas as coisas. Você crê? Você crê que Ele pode fazer milagres? Você crê que Ele pode fazer diferente? É isso, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e vai continuar operando e agindo. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor do seu trabalho, Ele é o Senhor da sua escola, Ele é o Senhor que está contigo. Você é a imagem e semelhança dEle. Não precisa temer mal algum, porque o Senhor está contigo. E essa passagem que lemos aqui, em João 12, ela tem como título, não sei se está na sua Bíblia, a entrada triunfal. A entrada triunfal. É isso que Jesus vai fazer e vai mostrar para os seus. A vitória triunfal, a cura triunfal, a vida financeira triunfal. Tudo aquilo que você colocar, você coloca assim: Senhor, vai se tornar triunfal, grandioso, grande, poderoso. Porque o que o Jesus faz, Ele faz por completo. Aleluia, glorifica Ele. Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele está te ouvindo. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome dEle, poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome dEle. Bendito seja, Senhor, sobre o céu e sobre a terra. Veja o que eu vou trazer para vocês aqui. As passagens bíblicas nos evangelhos. Cada evangelho oferece detalhes específicos sobre o evento, sobre o milagre, sobre a entrada triunfal. Vimos em Mateus 21, destaca o cumprimento da profecia de Zacarias, mencionando que Jesus montou em um jumentinho para demonstrar humildade. Mostra essa humildade para as pessoas. Mostre a humildade de Jesus. Mostre essa humildade que Jesus é. Ele é simples. Ele não precisa de confete. Ele não precisa de enfeites. Ele não precisa de euforia. Ele não precisa de extravagância. É simples. Jesus te ama. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus voltará. Eis que é chegada a hora. É simples. Não dificulta. Não precisa ser teólogo. Não precisa fazer teologia. Não precisa viajar. Não precisa mergulhar 100% em teologia. Não, é simples. Você leu a palavra, viu que Jesus curou, viu que Jesus libertou, viu que Jesus transformou água em vinho, viu que ele foi convidado para fazer parte daquele casamento. É isso. É sobre isso.
Aleluia. Em Marcos 11, foca na preparação detalhada dos discípulos para encontrar um animal de aclamação popular com ramos e mantos. Ali o Senhor tinha dado uma ordem para encontrar um jumento simples, que nunca tinha sido montado. Ele precisava disso? Com certeza, se nós formos ver a magnitude, o poder de Jesus, ele poderia muito bem vir num cavalo grande, resplendoso, mas isso vai acontecer. Vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai voltar num cavalo branco, num cavalo, vai vir com o corpo glorificado. Lucas 19, para quem quiser anotar, estiver anotando, é Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19. Se você fizer o decorrer do texto, você vai ver que algumas pessoas ali, vendo a aclamação de Jesus, pessoas que estavam fora e que não eram convertidos e que não havia colocado no coração ali a pessoa de Jesus, Lucas fala lá, em 19, do 28 ao 44, só como referência. A reação dos fariseus que pediram a Jesus que repreendesse a multidão, ao que ele respondeu que se eles se calassem, as pedras clamariam. Lucas também narra Jesus chorando sobre a cidade. Vemos em João 12, o que lemos aqui, relata que a multidão saiu ao seu encontro, especificadamente porque tinha ouvido sobre a ressurreição de Lázaro. E temos ali algumas simbologias que eu vou compartilhar com vocês, já para findar esta mensagem. Temos o significado de algumas, que eu acabei de citar aqui alguns. O jumentinho simboliza um rei que vem em missão de paz e humildade, em contraste com um cavalo de guerra. O manto e os ramos que o povo atirou para eles, atirar vestes e ramos no chão, era um gesto tradicional de recepção para a realeza ou heróis militares e vitoriosos. Naquele contexto onde o povo fez esse ato de adoração, eles estavam ali também pensando que Jesus veio para guerrear contra as autoridades políticas. Então por isso que eu digo para você nessa noite, pregue a Jesus de forma humilde, que muitas vezes algumas pessoas têm uma outra interpretação, têm um outro ensinamento, têm um outro pensar sobre o Evangelho, sobre Jesus. E Hosana, uma expressão hebraica que significa salve-nos agora, usada pela multidão para reconhecer Jesus como o Messias. E esse salve-nos agora, ele estava entendendo que era algo pessoal, era algo carnal, era algo de batalhas e de lutas. E nós entendemos que Jesus veio para salvar a nossa vida, a nossa alma e nossa família. Entenda, Jesus é o nosso Salvador. Levar a Jesus aonde quer que estejamos. Que sejamos luz, aonde nós podemos ser luz. Sermos o sal que gera sede nas pessoas para buscar a água. E nesse mesmo momento você já representa a Ele. Quem que é a água? É Jesus. A fonte viva. A fonte é Jesus. E ontem eu estava trabalhando, eu faço Uber há alguns momentos, e peguei uma passageira aqui para levar para uma outra região, e o nome da pessoa era Eixala. Aí eu peguei e brinquei com ela para descontrair. Ah, é a Eixa, cantora. Ah, não, ainda não. Aí, ó, ainda não. Vocês têm que estar atentos aos sinais que as pessoas vão conversar com você. Atenta. Ah, ainda não. A Eixa, a cantora cristã,
Ela falou, ainda não. Peraí, como assim ainda não? Me explica. Eu tinha um sonho de cantora, de ser cantora. Mas como é que é isso? Eu fiz parte da igreja X por muito tempo e tal. Aí eu me afastei, o trabalho me atrapalhava, que eu trabalhava à noite e parei de ir. E hoje, trabalha com o quê? Hoje eu estou no horário comercial, mas não voltou ainda? Não, ainda não. Falei, então, está na hora de você voltar aos caminhos. O que você acha de retomar esse sonho? Esse sonho que está perdido, guardado no seu coração. Nada acontece por acaso, meus irmãos. Nada acontece por acaso, igreja. Isso vai acontecer com você. E você tem que estar atento para os sinais que o Espírito Santo vai revelar em você. E comecei a falar, desculpa, eu sou pastor da igreja quadrangular ali no DIC 6. Aí ela simplesmente falou assim, na rua Jurema? Falei, na rua Jurema. Eu moro lá. Falou, Glória, então você vai lá amanhã, então? Posso pegar o seu contato e tal? Você vai lá amanhã, vamos lá, vamos restaurar esses sonhos de José que estavam mortos, mas foi ressuscitado, foi feito, foi contemplado, porque para Deus, quando você tem sonho, não importa. E peguei o contato da moça, mas eu acho que eu me perdi na hora de anotar e embarquei errado o número. Mas a palavra foi transmitida. A palavra de Jesus foi transmitida. Eu falei, não desista do seu sonho, não. Vá. Deus está dando a oportunidade de você trabalhar no horário comercial. Nós temos culto de manhã, às 8 horas. Temos culto à noite. Temos culto de sexta. A semente foi plantada. A semente foi ali, colocada no coração dela. Que tinha ali um sonho perdido de ser cantora. Eu falei, não desista dos seus sonhos. O Senhor é o Deus que restaura sonhos. Restaura projetos, cura, liberta, salva e vai voltar. Então que se você nessa noite, eu não posso deixar de fazer o convite, acredito que todos já tenham aceitado a Jesus, já tenham aberto o coração, mas se por acaso existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, existe alguém aqui ainda que não aceitou? Acredito que não, visualizando a nossa igreja, que todos já aceitaram a Jesus. Mas se por acaso você que ainda, entendendo que falhou na intimidade com Jesus, você que acha que falhou ao decorrer dessa semana, desse mês, desse ano, que faltou algo e que precisa ser despertado a ousadia de falar de Jesus. Se você entende que precisa ser despertado nesta noite para falar de Jesus, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não consigo, mas eu quero, eu posso. Ousadia de falar, e muitas vezes não precisa falar, mas ousadia de colocar um louvor dentro da sua casa. Eu gostaria de convidar você que você venha aqui essa noite, que você venha até o altar, para receber uma oração de ousadia, uma oração de que Deus vai colocar estratégia no seu coração, de que Deus vai te dar instrumentos para evangelizar, vai te dar instrumentos para falar, proclamar, anunciar o evangelho, que Jesus salva, cura, batiza e vai voltar. Queria convidar você nessa noite que vem até a frente. Venha você para receber esse despertamento espiritual, esse despertamento para continuar fazendo missões, porque é um chamado, é um ID, é uma convocação para que nós possamos falar de Jesus para a nossa casa, falar de Jesus para o nosso ente querido, falar para Jesus para o seu sogro, para a sua sogra, quem quer que seja, que o Senhor colocar no seu coração. Ousadia de estar falando de Jesus. Levar essas portas abertas aqui às pessoas. Porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem grandes coisas para a sua família. Apenas creia, apenas peça para que o Senhor faça um milagre. Peça ousadia, estratégia. Seja onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde quer que você esteja, Deus dê entendimento, que você possa entender os sinais
que você possa identificar os sinais, assim como eu identifiquei. Ainda não, peraí, como assim ainda não? Peraí, o Senhor tem algo para você. Ainda não, mas o Senhor tem algo guardado para você. É essa sensibilidade que nós vamos orar, vamos interceder pela vida de vocês nesta noite, para que Ele coloque em você ousadia, para que coloque em você estratégia de continuar proclamando o Evangelho, de convidar para ir na igreja, de você compartilhar um culto, você compartilhar uma transmissão. Perdemos tantas horas, perdemos tanto tempo com outros atrativos de redes sociais, perdemos tantas coisas muitas vezes numa brincadeira, em jogos ou qualquer outro do tipo que tira a nossa atenção. Mas o Senhor quer que você foque a sua fé, quer que foque a sua vida, quer que foque a sua força em fazer o que Ele precisa que seja feito. Aleluia, Senhor. Os pastores, se conseguirem, impõem as mãos sobre a vida desses seus filhos, desses nossos filhos. Pai querido, amado Deus, Pai de honra e glória e poder, estamos aqui na Tua presença, Senhor, falando do Evangelho, falando, Senhor, que o Senhor é aquele que abre a porta, levanta as portas das vossas cabeças e coloca nesse momento estratégia no coração dos seus filhos, mães que estão aqui, mulheres que estão aqui, intercedendo pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família, que ainda não converteu, que ainda não chegou, que ainda não se encontrou com Jesus, ó Pai. Assim também homens que estão aqui representando a sua casa, homens que estão aqui buscando estratégia, buscando, Senhor, a salvação para o seu lar, buscando a salvação para a sua casa, para os seus filhos. Oh Deus, toca agora, Senhor, em nome de Jesus, nesses corações, Pai, desses homens, ó Pai, homens sacerdotes, homens, Senhor, que se levantaram para fazer a diferença, homens, Senhor, que estão aqui, Senhor, buscando levar a salvação para sua casa. Talvez um filho, Pai, que está perdido nas drogas, talvez um filho que está perdido, Senhor, em situações, o alcoolismo que talvez tenha tomado conta do lar, da casa, as drogas, aleluia. Entra, Senhor, entra, Pai. Vai sarando, Espírito Santo, nessa hora. Vai curando, vai agindo, vai operando. Vai, Espírito Santo, mais fogo. Mais glória, mais fogo, mais glória, aleluia. Vem, Espírito Santo, entra na minha vida, entra, Senhor, nesse coração que está aberto. Sara todas as feridas, mais fogo, me ensina a ter santidade, mais glória. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre nessa noite. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Entra na minha vida. Ei. Mexe com minha todas as feridas. Vai operando, Pai. Ensina a ter santidade. Vai agindo. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. Opera, Senhor. Entra na minha casa. Entra na casa desse teu filho. Entra na casa desse teu filho, Pai, que aqui está na tua filha, Senhor. Estratégia. Estratégia para ganhar almas. Estratégia para ganhar vidas. Estratégia para ganhar famílias. Essa é uma igreja, família. E o Senhor Jesus tem operado. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na vida. Mexe com minha estrutura. Mexe, Senhor. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti.
faz um milagre em mim. O Senhor está fazendo um milagre nesta hora. O Senhor já está fazendo um milagre no seu coração, na sua vida. E Ele vai te dar estratégia. Você vai sonhar com estratégia. Você vai contemplar a estratégia que o Senhor vai colocar no seu coração. Você vai entender os sinais que as pessoas vão dar de você entrar com o Evangelho. Você vai visualizar e vai ver a estratégia que o Senhor vai dar para você falar de Jesus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. A pessoa vai chegar em você e vai falar: você é cristã? Eu sou cristão. O que você precisa? Eu conheço Jesus que cura. Eu conheço Jesus que sara. Eu conheço Jesus que liberta. E eu quero te apresentar esse Jesus para você. Receba nessa noite. Receba nessa noite a estratégia que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Porque Ele é o Senhor que faz. Ele é o Senhor dessa igreja. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aplauda Ele, que Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno de poder e maravilha. Somente a ti, porque o Senhor é o meu bem